expectativa. Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, ou aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre hidroginástica, o básico da hidroginástica para você que está começando, para você que já está há algum tempo, mas ainda quer saber da base da hidroginástica. Trouxe um especialista no assunto, Alex Maris. Muito obrigado pela presença, Alex. Foi um prazer, eu que agradeço pelo convite. E antes de a gente entrar nesse nosso assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. Tibum Educação Aquática, uma academia lá do Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática, sempre com pensamento na segurança aquática e a formação global das crianças. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e onde você quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack para você monitorar a evolução dos seus alunos. A fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia no planejamento das suas aulas, e a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Mas Alex, conta aí para o nosso público aí do outro lado, quais são as melhores técnicas para manter a motivação dos alunos durante uma aula de hidroginástica? Bom, acho que a gente pode pontuar algumas, né? Primeira coisa, o professor ele tem que saber da onde ele está saindo e tem que entender aonde ele quer chegar. Então, se eu tenho uma turma, por exemplo, eu acabei de entrar numa academia, né? Vamos colocar se eu sou professor novato naquela academia. Então, eu tenho que conhecer os meus alunos, eu tenho que saber, pelo menos por alto, quais os problemas de saúde cada um deles tem, até para eu direcionar quem faz o quê, quem não faz o quê. A parte da música é primordial, né? Posso até dar um exemplo. Hoje de manhã eu estava dando uma aula e meus alunos falaram assim: Alex, essas músicas não estão legais igual da semana passada. Eu falei: poxa vida, então da semana passada vocês gostaram? Gostamos. Então peraí, fui na mesma hora e troquei a minha playlist por uma playlist parecida com a da semana anterior. O conhecimento, né? Para você conseguir montar um bom planejamento e saber o que você vai dar primeiro, o que você vai dar na parte principal, como você vai terminar essa aula, se você vai terminar ela com alongamento, com atividades interativas, se você vai fazer uma atividade só de relaxamento, se vai ser de massagem. Então a gente tem várias opções. Para isso, eu tenho que ter planejado. Então a gente pode dizer que talvez para você ter uma boa estratégia, você tem que montar um bom planejamento, né? Então tudo parte do planejamento. Você falou aí um pouquinho do planejamento. Aí eu vou te dar um desafio, que é um problema, ou às vezes é o dia a dia dos professores aí do outro lado, é que a gente começa a chegar na hidro e tem alunos de diferentes níveis de condicionamento. Como você trabalhar diferentes níveis de condicionamento, às vezes até de patologias, dentro da mesma aula, isso é possível? Isso não só é possível, como é a realidade da hidro, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em alguns locais onde a gente tinha a hidro como um bônus do plano da musculação. Então, às vezes, a gente tinha um pessoal que saía da musculação relativamente jovens, né? Igual eu trabalhei numa unidade da Bodytech, por exemplo, que a hidroginástica era um bônus do plano de musculação. Então, eles, às vezes, terminavam o treino de musculação e ia fazer uma aula de hidro. Então, a gente pegava lá alunos de 24, 23 anos, do CrossFit, ia fazer hidro com a nossa senhorinha lá de 90 anos, né? Então a gente costuma usar, por exemplo, a escala de percepção subjetiva de esforço. Então eu acho que todo local deve ter, aqueles que não têm, é necessário providenciar, porque aí a gente consegue individualizar a carga, né? A gente vai falar, por exemplo, para aquela menina lá de 20 e poucos anos, que ela vai dar o máximo que ela consegue, ou 80% da carga máxima que ela consegue executar naquele exercício. Mesma coisa para a senhorinha de 90 anos. Aí o que a gente faz? A gente faz uma adaptação das cargas. Então, por exemplo, eu vou colocar uma música, vou pedir para eles fazerem um determinado exercício, por exemplo, uma corrida estacionária empurrando a água alternadamente. E aí a senhorinha vai fazer aquilo mais lento que ela consegue, de forma que ela consegue conversar com o colega. Isso seria, por exemplo, uma atividade leve, que lá na escala de esforço seria entre 3 e 4, mais ou menos. Aí depois eu vou pedir a mesma senhorinha para fazer essa mesma atividade na carga moderada. Então seria lá mais ou menos em torno de 65, 70% da escala de percepção de esforço. E depois eu pedi ela para fazer o máximo que ela consegue.
que seria na casa de 90%, que eles não vão chegar em 100%. E aí vou falar para ela, isso é leve, isso é moderado e isso é intenso. E vou fazer isso com todo mundo na piscina, né? Aí eu começo a fazer eles entenderem como individualizar as cargas, né? O que é leve, o que é moderado, o que é intenso, passa a ser algo que cada um deles vai dar o melhor de si, dentro daquela carga que foi pedida, e cada um deles vai ter o melhor resultado naquela sessão de treino. Então a gente já falou mais ou menos aí de carga e volume, a importância do planejamento para você conseguir mensurar isso, mas aí o nosso professor ainda do outro lado não está muito convencido. O que mais traz de benefício fazer um bom planejamento, não só além do volume e intensidade? Bom, todo e qualquer aluno, quando ele entra numa academia, quando ele vai fazer uma sessão de treino, a única coisa que vai fazer ele engajar é uma palavrinha mágica que é resultado. Então, para eu conseguir mostrar para o meu aluno o resultado, a melhor forma é avaliar. Nem sempre conseguimos avaliar ou com frequência ou mesmo fazer avaliação. Por exemplo, eu trabalho no Minas Tênis Clube durante a semana na parte da tarde e noite. Eu tenho 2 turmas, cada turma com 36 alunos. Como é que se avalia 72 alunos? Muito complexo. Muito complexo. A gente pede para os alunos irem lá marcar as suas avaliações, mas o mais ideal, que é algo que é, vamos colocar assim, perceptível, funcional para nós que estamos na beira da piscina, são as percepções subjetivas deles. Exemplo, professor, semana passada eu não estava conseguindo segurar meu pé na hora do alongamento, hoje eu consigo. Quando eu entrei, essa calça aqui não servia, hoje serve. Então a gente tem que pegar alguns parâmetros com os nossos alunos, e eu acho que a parte de mobilidade, alongamento que a gente tem no início, às vezes no final da aula, ela é um bom parâmetro para a gente conseguir mostrar para o aluno que o resultado da tua aula está vindo. Né? Então, às vezes, em qualidades físicas, como flexibilidade, como tempo de reação, uma aluna que não subia a escada sozinha passa a subir. Então, a gente precisa mostrar para esse aluno que ele evoluiu. Se ele não consegue enxergar a própria evolução, a tendência dele é, na primeira oportunidade que ele tiver de desanimar, de sair. Né? Então, a melhor forma da gente manter o aluno dentro da academia é mostrar para ele a evolução de alguma qualidade física. Né? E a força é a que a gente mais procura, né? Porque o cardio é importante, o cardio é importantíssimo. Só que o cardio pega carona na força, os artigos mostram isso. Quando eu melhoro a força, eu melhoro o cardio, né? Agora, a recíproca não é verdadeira. Muitas vezes o cardiovascular vai melhorar, mas o trabalho de força não acontece. E aí eu não tenho evolução da força desse meu aluno. E quando eu falo de idosos, o que a gente tem de mais importante como idoso é o trabalho de força. Porque a qualidade física é quem vai perder. A cada ano que se passa, esse volume de perda de massa muscular vai aumentando, né? Após os 70 é uma coisa absurda, né? A ciência mostra pra gente que a partir dos 35 a gente começa a perder massa muscular se for sedentário. Imagina o que acontece dos 70 para frente. Então esse aluno precisa trabalhar força com ele todo santo dia. E depois de décadas aí de bordas de piscina, aí passando por academias, clubes, até dando cursos pelo Brasil, quais são os erros comuns que você percebe às vezes dos professores, até dos recém-formados aí, para auxiliar quem está do outro lado? Bom, o mais básico de todos é a falta de planejamento, né? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar o seguinte: existem 2 variáveis que são pontuais para a gente conseguir ver mudanças no nosso aluno, seja ela morfológica, seja ela fisiológica. Então, a primeira, intensidade, e a segunda, volume. Então, quando você vai montar o seu planejamento, primeiro você precisa determinar quanto daquela aula na parte principal, ou seja, nos 80% da tua aula, né? Então, se minha aula tem 1 hora, né? Eu vou pegar ali e vou dividir em 60 minutos. 20% desses 60 minutos, eles têm que ser direcionados para início e final de aula, estourando. E 80% a parte principal, senão ela passa a não ser a parte principal. Então, por isso, é necessário planejar. Então, nesses 80%, quanto é de cardio e quanto é de trabalho de força? Então, eu determinei quanto é cardio, quanto é força, aí eu vou olhar as outras variáveis que compõem a minha aula. Então, eu vou olhar processo metodológico,
Se eu vou usar borda, se eu não vou usar borda, se eu vou usar barra, se eu não vou usar barra, se vai ter salto, se não vai ter salto, se naquela sessão, que tipo de material que eu vou usar. A última coisa que eu vou me preocupar no planejamento é o material. E normalmente qual é o principal erro que eles cometem? A primeira coisa que eles se preocupam com o material. Só que, por exemplo, eu vou usar o arcotubo, vou usar o espaguete. E aí, na hora que eu for olhar o meu treino é um hit. Não dá para usar o espaguete no hit. Então não adiantou eu pegar o espaguete como material principal. Então a última coisa que eu vou colocar no meu planejamento é o material, é o maior erro que eles cometem. E o pior de tudo, que a gente vê no dia a dia, a gente que vai rodando, dando curso, a gente percebe, às vezes eu tenho oportunidade de dar consultoria. Quando eu dou consultoria na academia, eu fico uns 2, 3 dias lá olhando. Os funcionários não sabem que eu estou lá para isso. Então eu converso com o dono da academia, eu peço para ficar em algum lugar que eles não me vejam, até peço para não atrapalhar a aula. E aí eu observo, e a gente vê claramente, eles chegam na seção de material e ficam procurando onde eu devo escolher, você pega. Então isso é o quê? Falta de planejamento. Tá? E aí eu vou fazer o meu jabá aqui. Você vai poder fazer o seu. Agora, no meu momento jabá, a gente tem um projeto, Fábricas Criativas de Aula de Natação, que a gente auxilia os professores aí do outro lado para planejar aulas de bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. A gente entrega o objetivo da semana e monta 2 planos de aula para vocês aplicarem aí na academia e clube de vocês. No começo da nossa entrevista, você deu uma passada, uma pincelada, falou da música, falou do seu aluno que percebeu que a outra semana estava melhor, mas qual a importância da música para a aula de hidroginástica ser eficiente? Bom, vamos lá. Para começo de conversa, a música, dependendo do tipo de metodologia que você vai usar, ela é um preditor de intensidade. Né? Então, se eu uso uma música entre 100 e 120 BPM, por exemplo, é uma música que dá para trabalhar a coreografia, que eles conseguem seguir ali no tempo de água. Né? Então, a gente tem 3 tempos de trabalho dentro da hidroginástica. O tempo de terra, onde cada batida eu tenho um movimento. O tempo de água, onde a cada 2 BPMs, a cada batida da música, a gente tem um movimento. E eu tenho um meio tempo de água, onde cada 4 batidas eu tenho um movimento. Então, no tempo de terra, a gente costuma usar atividades que vão mais para o lado da intensidade moderada para pesada. E aí, quando a gente vai utilizar já o tempo de água, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de força. E quando a gente usa o meio tempo de água, a gente vai trabalhar potência. E são atividades onde a gente tem uma velocidade, a gente vai parar alguns segundos, esperar 4 batidas acontecerem para fazer o próximo movimento. Então, se eu utilizo uma música que tem um BPM muito intenso, primeiro que eu não consigo fazer tempo de água, meio tempo de água e o tempo de terra, porque ela é muito acelerada. Então, músicas acima de 135 nem são recomendadas a gente usar na hidro, a não ser que você tenha montado um treino direcionado para aquela música, né? Mas a música, primeiro, é um motivador, principalmente se o aluno sabe cantar, né? O ano passado, eu e um amigo de São Paulo demos um curso aqui em BH e quando a gente estava dando esse curso, eu montei a minha playlist do curso pensando que teriam professores jovens na piscina. Então, as músicas, pelo menos 5 da minha playlist de 10, todo mundo da piscina estava cantando. E aí a motivação vai lá em cima, né? Então isso acontece com o nosso aluno também. Quando você coloca músicas que eles gostam, né? Que eles curtem, que eles ouviram às vezes na sua adolescência, né? Música dos anos 60, anos 70, todo mundo canta junto. Ou se não canta junto, fica lá às vezes um pedacinho da frase musical, repete, nossa, quando eu escutei essa música, estava acontecendo assim, assado comigo. A motivação aumenta, eu melhoro a liberação de endorfinas. Melhorou a liberação de endorfinas, eu aumento o engajamento, né? Então entrou ali a adrenalina, noradrenalina, e aí a gente consegue motivar, ele não sabe o que, mas alguma coisa está levando ele a ficar mais alegre naquela aula. O aluno alegre é o que a gente quer. A gente quer que ele esteja bem na sua aula para ele voltar no próximo, né? E a gente pode até falar, aguardem a playlist da próxima aula. E você que é uma dúvida de quem está aí do outro lado, eu já vou tentar sanar essa dúvida de vocês. A aula de hidroginástica sempre tem que ser no ritmo da música ou pode ser aquela música de shopping, só de fundo, assim, eu sempre tenho que trabalhar dentro da música? Não necessariamente. Até porque se eu trabalho sempre dentro da música, a primeira coisa que acontece é eu não individualizo as cargas, né?
Porque às vezes, por exemplo, 120 batimentos por minuto, para mim, que sou treinado, é fácil fazer. E às vezes pode ficar desmotivante, né? Se eu fico, às vezes, 45 minutos, que é a média da nossa aula aqui em BH, 45 minutos trabalhando 120 BPM, pode ficar desmotivante, né? Então eu tenho que ter uma diferença aí de BPM nas minhas aulas, né? Na minha playlist tem que ter uma música um pouco mais acelerada, uma música um pouquinho mais lenta, dependendo do que eu vou fazer. Às vezes eu vou fazer, por exemplo, um trabalho coreográfico, ela tem que ser um pouco mais lenta para todo mundo conseguir acompanhar. Mas se você faz isso toda a aula, você não evolui. Eu preciso fazer o meu aluno acelerar. Na água, é o que produz força, é a aceleração do movimento, né? Vai ter uma aula coreografada ali, bonitinha, onde todo mundo fica alegre, fazendo, para de conversar, porque quando você está fazendo uma coreografia, se não prestar atenção, você perde o exercício, né? Você perde a sequência. Então é uma estratégia, mas é uma estratégia, não é a estratégia, né? Então eu preciso variar as músicas, eu prefiro variar os BPMs, eu preciso falar para o meu aluno que em determinado momento ele vai ignorar a música. Tem momentos que eu tiro a música para explicar uma determinada sequência que a gente vai fazer um objetivo específico, né? Então, por exemplo, existem trabalhos na literatura, por exemplo, um grupo de pesquisa lá da Universidade do Rio Grande do Sul, do Dr. Gruel, eles fizeram todas as pesquisas de 2016 para trás, eles não usavam música. Eles não usavam música, porque o objetivo ali era apenas pegar alguns dados, né? Então, nas aulas cujas pesquisas foram realizadas, não tinha música. Não tinha música. Mas a música é um método que você pode usar para poder fazer a turma evoluir e engajar. Né? Com certeza. E você comentou também sobre a importância do trabalho de força, até para a terceira idade, que antes era um mito e hoje está sendo utilizado. Quais exercícios são mais indicados para a gente trabalhar essa força muscular numa aula de hidroginástica? Na verdade, Renato, o que a gente entende como um trabalho adequado de força não são exercícios específicos, mas é a forma de executar os exercícios básicos que a gente tem na aula, né? Então, polichinelo, empurra, puxa, chuta, todos esses exercícios, o que vai determinar se ele é de força ou se ele é cardiovascular é o tempo de execução e a velocidade que se executa. Então, exercícios cujo tempo de execução são menores, a gente pede para eles executarem em maior velocidade. Então, a gente já tem na literatura mais ou menos isso disposto. Então, até em torno de 20, 30 segundos, a gente tem trabalhos de força. Abaixo de 20 segundos, entre 15 e 20 segundos, a gente tem trabalho de potência, né? E acima de 40 segundos, a gente tem resistência muscular localizada e de um minuto para frente a gente tem trabalhos cardiovasculares. Então isso é muito bem determinado. Já tem trabalhos mostrando isso desde o ano de 2006, né? E aí, o que eu preciso fazer o meu aluno entender é como produzir força na água, né? Com relação à amplitude de movimento, velocidade de execução, a correta execução, né? A posição dos membros, se a mão ela é direcionada para frente, se ela empurra, se ela é fechada, se ela é aberta, se ela é em diagonal, se ela puxa no sentido horizontal, se ela puxa no sentido vertical, se é a mistura dos dois sentidos. Isso vai fazer ele ganhar força, né? E eu preciso o tempo todo fazer uma excepcional demonstração, que é o que eu sinto falta às vezes em muitos colegas nossos. Eles mostram uma vez, duas vezes o exercício, às vezes o aluno está conversando, ele não vê como é a posição do pé, ele não vê como é a posição da mão. Você não fala para ele contrair o abdômen para ele poder executar. A contração abdominal ela é primordial para a produção de força, porque ele é um estabilizador. Então, se eu não estabilizo o meu tronco para produzir força, eu não consigo produzir força de forma adequada, né? Então, a somatória disso tudo me dá um resultado final, força. É por aí? E aí, o professor está lá ministrando a aula, deu o exemplo, ele tem aquela famosa frase: "Ei, vocês entenderam?" Ele já induz a resposta dos alunos, vocês entenderam, mas na hora de executar, cada aluno executa de um jeito. Então, a importância do professor executar mais de uma vez e ter essa demonstração perfeita, às vezes até utilizar um espelho, né, em casa para fazer essa demonstração. Mas você falou desse trabalho de força. Eu queria que você falasse a importância desse trabalho de força, principalmente para a terceira idade. Eu já vi até alguns estudos que falam que aulas com baixa
intensidade, chega a não ser benéfico para a terceira idade, ele começa a ter perdas em vez de ganhos. A importância ainda mais a gente colocar esse trabalho de força para a terceira idade. O cérebro do ser humano, ele é totalmente adaptativo. Então, se o meu corpo, fazendo exercício, ele acostuma a fazer o mínimo, o meu corpo começa também a exigir o mínimo da musculatura. E se uma pessoa faz aquele mesmo mínimo ano após ano, o teu corpo começa a entender que aquele número de fibras que você tem disponível não é necessário. Então, mesmo fazendo exercício, tem trabalho sim, eu já li vários deles mostrando que a gente tem perda de força, mesmo executando uma atividade física regular, no nosso caso aqui do bate-papo hidroginástica. Então, por exemplo, tem um trabalho da equipe de pesquisa lá do Rio Grande do Sul, que eles pegaram uma turma, dividiram elas em 2 grupos. O primeiro, o que eles fizeram? Eles fizeram uma aula parametrizada. Então essa aula tinha o que ia acontecer no meio, no final, no início, tudo certinho, número de séries, tempo de execução, velocidade, ângulo do braço, ângulo da perna, tudo certinho. Então era uma aula sistematizada. Então essa aula sistematizada, todo mundo fez junto. Aí após 10 semanas, eles pegaram esse grupo e dividiram em 2. Um grupo foi para casa, outro grupo foi fazer uma aula que era sistematizada. Esse grupo que foi para casa, depois foi fazer uma aula que não era sistematizada. Era uma aula tradicional. A aula tradicional onde você não controla a carga, você não controla o volume, você não preocupa muito em corrigir o aluno na execução do exercício. O que aconteceu com a diferença entre esses 2 grupos? Primeiro, eles pegaram alguns dados de saúde. Então eles pegaram LDL, colesterol, eles pegaram HDL, eles pegaram o colesterol total e mensuraram antes de começar esse trabalho. E depois que eles separaram os 2 grupos, eles pegaram todos os parâmetros e mensuraram novamente, inclusive trabalhos de força, né? Pegaram vários músculos e testaram a força máxima de cada um desses músculos. Força máxima, força de repetição, resistência muscular localizada. Quantas repetições conseguia fazer? Na musculação, porque a gente tem que transferir isso para a terra porque não vive na água, né? O que aconteceu? No início, essa turma, todo mundo, quando comparado com o pós, ou seja, essa turma fazendo um trabalho sistematizado, essa turma fazendo uma hidro que não era controlado todos os dados. A turma que estava fazendo a hidro, que era sistematizada, melhorou todos os parâmetros. A turma que estava fazendo o trabalho que não era sistematizado, piorou todos os parâmetros, inclusive se comparado com o pré-teste. Então, se o LDL colesterol estava X, quando eles mediram novamente, após esse trabalho de hidroginástica, eles não ficaram sedentários, só pararam de controlar as variáveis. Eles foram comparar o antes e o depois, eles tiveram X menos 1, eles pioraram em relação ao período pré-teste. Então isso mostra que não adianta só fazer exercício, a gente precisa controlar todas as variáveis, a gente precisa controlar a execução, a gente precisa controlar a velocidade, a gente precisa controlar como é a respiração do aluno. Não tem como controlar a respiração se ele está conversando? Não tem. Então se a sua aula não é planejada, é uma aula chata, como é que o aluno vai fazer a tua aula? Conversando, porque ele não está prestando atenção no que você está fazendo. Então, para a gente conseguir segurar o aluno, a gente tem que fazer uma aula que a gente motive ele a prestar atenção no que você está dando, que você está ministrando. E com relação ao que é importante no trabalho de força, infelizmente, os dados mostram que o que mais mata idoso chama-se queda, né? Então, se eu não melhoro força de membros inferiores, esse aluno vai ter queda. Aconteceu com uma aluna minha, né, que vai fazer 90 anos, acho que semana que vem, 90 anos. Ela teve uma queda, ela sofreu uma queda, ela já tinha prótese de quadril, ela ia colocar prótese no joelho. Aí como ela caiu, a prótese de quadril murchou. Ela teve que voltar para o hospital para colocar a prótese no lugar. Voltou para casa, ficou com medo de sair da cama. Tem 3 semanas que ela ficou na cama. Aí depois ela começou a ter um pouquinho de coragem de levantar. Aí nesse levantar ela já dirige, mas o carro é dramático, então ela não precisa usar a perna, né? É só no volante. Ou seja, resumindo a fritada dos ovos, tem 1 mês que ela não vem. Uma pessoa de 90 anos chega a perder
30 a 40% de massa muscular. E quando ela está sedentária, isso pode chegar até 50%. Então é uma coisa absurda, daqui a pouco ela não anda mais. E parou de andar, perdeu a qualidade de vida. Perdeu a qualidade de vida, a perda de querer viver, ela é normal. Então você deve estar falando, como assim? Terceira idade, a maior causa de morte é a queda, nunca vi ninguém morrer caindo. Então calma, ocasiona outras doenças a partir da queda. Então a queda é o começo de tudo. Então ela fica mais na posição horizontal, o pulmão já não fica tão fortalecido, a gente tem a perda de massa magra, ela tem a perda aí da marcha. Então são ocorrências que vai tendo da queda, mas a queda é o começo de tudo. Então a importância aí da hidroginástica. E aí eu queria levantar um ponto, a importância de a gente colocar exercícios do cotidiano. Então, trazer para dentro da piscina o movimento de pegar objetos, o movimento de sentar e levantar, o movimento de fazer elevação do quadril para ele subir uma escada. Qual a importância desses exercícios do cotidiano introduzidos nas aulas de hidroginástica? Bom, hoje a gente tem o que a gente chama de equipamentos funcionais, né? Não são todas as academias que têm, até por problemas de espaço e valor de custeio desses materiais, né? Mas hoje a gente já tem esteira na água, a gente tem elíptico na água, a gente tem a bike na água, a gente tem o que a gente chama de grandes equipamentos, né? A gente tem o poly na água, né? O aquapoly. Então, assim, equipamento para trabalhar força e principalmente a gente trazer esses movimentos do cotidiano para dentro da piscina não falta, né? Mas o que a gente precisa, por exemplo, é estimulá-los a subir a escada da piscina, descer a escada da piscina. Às vezes a gente coloca algumas atividades aonde a gente faz um circuito, onde parte do circuito é sair da piscina e voltar para a piscina, né? Porque muitos alunos que a gente tem, às vezes moram num ambiente que tem escada e não tem elevador. Então aquilo faz parte, né? Então se eu trabalho o que a gente chama de hidroginástica funcional, eu consigo melhorar a vida desse aluno, né? E por mais que a maior parte das nossas aulas tenha trabalhos de membros superiores, porque a maioria dos equipamentos é para braço, né? Se a gente vê a infinidade de equipamentos para braço que tem, é uma coisa surreal. Agora, na hora que você vai olhar equipamentos para perna, é pouquíssimos. A gente tem 2, 3 modelos de caneleira e acabou. Então, se a gente não trabalhar com essa turma os exercícios para membros inferiores, a gente não consegue ajudar essa turma, né? E aí as caminhadas com deslocamentos ajudam pra caramba. Isso é funcional, porque é o que eles fazem a maior parte do tempo, deslocamento, né? Então deslocamentos com passada larga, deslocamentos com passada com elevação de joelho exagerado. A gente brinca que é para eles marcharem, às vezes não é só correr no mesmo lugar, mas é elevar o joelho. Muitos alunos têm problema. O que é comum após os 60? Né? Vamos lá, vamos entender. Após os 60, os problemas de membros inferiores vêm primeiro. Sempre. Então você tem artrose, artrite, osteoporose, osteopenia, né? Não necessariamente nessa ordem. O que mais que a gente tem muito comum no idoso? Problemas de ombro. Então, você tem lá problemas de pensamento do supraespinhoso, de cabeça longa do bíceps. Eu tenho uma aluna na piscina que acabou de machucar, caiu, ela bateu, foi na praia, estava no barco, o barco mexeu, ela desequilibrou, meteu o ombro no primeiro dia que ela chegou do passeio dela. Ela bateu o ombro numa parte do barco e teve que ficar de tipóia, quase um mês de tipóia. No primeiro dia de passeio dela, ela saiu do barco e foi direto para o hospital. Achou que tinha quebrado, mas luxou. Mas essa luxação, um mês de tipóia sem fazer hidroginástica, né? Então a força que já não era grande coisa, agora ela está com dificuldade de levantar o braço. Deixou de ser funcional. E deve estar na casa de 70 anos de idade. Então, 70 anos para frente, a gente brinca que é descida de ladeira. Se a gente não conseguir melhorar a força dessa turma, principalmente de perna, porque se ela não tiver força de perna, tiver problemas de membros inferiores, de dores, colocar prótese e tudo mais, a probabilidade de ela vir fazer sua aula é mínima, né? Eu costumo dar de vez em quando para os meus alunos para casa, né? Segurar no corrimão, subir 3 lances de escada, desce 1, só 3 lances de escada, desce 1. Depois eu falo para elas, é o contrário, agora você vai descer 3 lances de escada, sobe 1. E eu vou dando dia a dia de coisas diferentes para elas fazerem. Eu tenho alunos, por exemplo, que não conseguem fazer esse movimento, simplesmente levantar o braço. Além de encurtamento,
têm problemas articulares. Então eu brinco com elas para elas fazerem o seguinte: elas vão colocar a mão na parede, o mais alto que elas conseguem, e elas vão puxando com o dedinho. Vai devagarinho, não consigo mais além do que aqui, ok. Então vai para trás, vai lá, opa, até aqui dá. E falei para elas: marca na parede até onde você consegue elevar a tua mão. E aí a gente percebe aquelas que fazem na aula, porque antes o alongamento que era aqui, né, que elas conseguem fazer até aqui, e eu tenho muitos alunos assim, eles conseguem fazer agora aqui, e às vezes um pouquinho mais. Alunos que não faziam esse movimento simples de flexionar o cotovelo e colocar a mão nas costas, passam a conseguir fazer aqui, e antes não chegava nem aqui. Então a gente, o que eu falo, Renato, é que as pessoas que vão trabalhar com hidroginástica têm que gostar de trabalhar com pessoas. É isso. Tem que gostar de trabalhar com pessoas, porque nem sempre todo mundo gosta de trabalhar com pessoas. Dá trabalho. E eles são carentes. E eles querem contar a vida deles. Né? E a gente tem que entender que pode contar a vida, mas um pouquinho antes da aula ou um pouquinho depois da aula. E eu acho que, resumindo aí nossa entrevista aqui, dia de hoje, a gente falou um pouquinho que, às vezes, não é porque a pessoa está ativa, ela está fazendo exercício regularmente, que está tendo benefício para ela. Eu estou fazendo exercício, estou melhorando. Então, quer dizer que a pessoa pode estar fazendo exercício e está piorando o seu condicionamento ou sua saúde? Sim. E os artigos mostram isso, né? Tem um outro artigo bem interessante, onde eles separaram um grupo na musculação, um grupo na hidroginástica e um grupo que não fazia nada. Pegaram alguns parâmetros de saúde, eles coletaram lá glicose, colesterol total e alguns dados de força. Mas o mais interessante que eu acho são os dados fisiológicos. A hidroginástica ela se mostrou mais eficiente, por exemplo, para controle do colesterol. Porém, para controle da glicemia, a gente precisa levar essa turma para a musculação. Aí, poxa, mas será que precisa mesmo? Será que se eu não aumentar a intensidade na minha aula, eu não consigo talvez resolver o problema da glicose? Essa resposta eu não tenho. Eu não tenho. Mas será que não poderia acontecer isso na água? Porque tem alunos que não vão nunca para a musculação. Né? Eu tenho idosos que olham aquele tanto de aparelho, olham aqueles espelhos para tudo quanto é lado, olha aqueles jovenzinhos lá de 15, 16 anos, né? Tudo forte, eles se sentem acuados no salão de musculação. Apesar de a gente saber a necessidade, é necessário. Mas não vai dar. E aí? Será que eu não consigo assumir essa responsabilidade de trazer para a água? Eu acho que dá. Só que as minhas aulas têm que ser mais diretivas, elas têm que ser mais direcionadas. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele preconiza que o idoso, ele precisa, pessoas acima de 65 anos, ele precisa de trabalhar a força no mínimo 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. E é trabalho de força, 40, 45 minutos de trabalho de força. E eu tenho alunos que fazem só 2 vezes. Poxa, Alex, e aí, como eu resolvo isso? Se ele faz 2 vezes, todas as aulas vão ser a prioridade para a força. Porque a gente já conseguiu demonstrar na ciência que a força melhora o cardio. Se eu aumento a minha musculatura, eu melhoro o meu sistema metabólico. Melhorou o sistema metabólico, eu vou melhorar a ejeção do meu coração, porque ele precisa fornecer oxigênio para essa musculatura. Porque eu não aumentei meu metabolismo, eu preciso que esse metabolismo seja oxigenado. Eu preciso que esse músculo seja oxigenado. Então, automaticamente, o volume de injeção do coração vai aumentar. Então é uma consequência. Então o que as pessoas precisam entender é que treino fofo não resolve. Treino fofo não resolve. Eu preciso que o meu aluno faça treino de força. Se as pessoas entenderem isso, que todas as aulas têm que ter treino de força, os nossos alunos vão melhorar os seus resultados, né? E resultado é o que traz o aluno para a academia. Eu gostei dessa. Vamos deixar de fazer exercícios fofos e fazer exercícios de força. Alex, queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quer saber mais um pouquinho do seu trabalho, quando você quiser falar dos seus projetos, onde você vai estar aí pelo Brasil, os seus cursos, fique à vontade. Bom, vamos lá. Meu Instagram é _AlexMariz e o meu Facebook é o mesmo, Alex Mariz. Agora, esse fim de semana, eu vou estar em Lagoa da Prata, dando um treinamento para uma equipe e algumas pessoas que foram convidadas, né?
A gente vai falar sobre hidroginástica, natação para bebês, natação infantil e aqua spinning. Então eu vou chegar lá na sexta, a gente vai ter um curso sábado e domingo. Agora em outubro eu estarei no workshop do ENAF com o Dr. Caio Graco aqui em BH, estão todos convidados. Vai ser no UniBH, quem tiver curiosidade, quiser aí conhecer um pouquinho do universo da natação infantil e da natação para bebês na visão de um pesquisador, né, que é o Dr. Caio Graco, e eu vou estar lá com ele. Apareçam, entra lá em naf.com.br, workshop de natação BH. E em novembro eu estarei aqui na academia que eu trabalho, em BH, que chama Academia To Move. A gente vai estar, eu e o professor Tiago, o Tiaqua, né, underline Tiaqua. O Tiago ele está falando sobre terapia aquática, que é a natação direcionada para o público atípico. E eu vou estar falando sobre hidroginástica, então vai ser um prazer se todos puderem vir também. Alex, muito obrigado pela presença, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Compartilhe essa entrevista, com certeza alguém que vocês conhecem precisa saber disso. Ative a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o canal para a gente crescer e trazer mais parceiros, mais apoiadores para esse canal. Então, Alex, mais uma vez, muito obrigado. Já te deixo um convite para uma próxima entrevista para a gente falar da hidroginástica, só que agora com um olhar para o avançado, para a gente mudar e o foco, mudar a lente, sair do básico e para o avançado. Você topa? Fechado, fechadíssimo, vai ser um prazer. Então bora lá, aguardo a sua presença nessa próxima entrevista e muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu repasso aí as dúvidas do nosso grande especialista Alex Marins. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, turma.